desafío y oportunidades para la construcción de sistemas sostenibles. Es un seminario que se desarrolla en el marco de la Diplomatura en Sustentabilidad de la Industria de los Alimentos que organiza el sistema MITA. El sistema MITA nace de un acuerdo entre la Universidad de Parma y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía de la UBA. Dentro de este sistema MITA organizamos varios programas, un máster en tecnología de los alimentos, una diplomatura en sustentabilidad, una diplomatura en calidad, en inocuidad de los alimentos, y también más o menos 60 cursos al año en todo lo que es temas de tecnología de los alimentos, de calidad y de inocuidad y sustentabilidad. Así que bueno, estoy muy orgulloso de presentar hoy estos seminarios que estamos organizando junto a la FAO. Tenemos de hecho un disertante de la FAO que es el doctor Joao Marcelo Intini, al cual le damos las bienvenidas. Y antes de que empiece la presentación, quería darle la palabra a Pablo Marrique, que es uno de los coordinadores de la Diplomatura en Sustentabilidad de la Industria de los Alimentos. Bueno, muchas gracias, Alessandro. Bienvenidos a todos, buenas tardes. La idea es en esta diplomatura de sustentabilidad, que bueno, que es específica para la industria de los alimentos, ¿no? Trabajamos muy focalizados en lo que es la industria de los alimentos, en todo lo que puede ser desde la materia prima hasta el final del proceso, y todos los actores que involucra. Es una diplomatura que se brinda en 8 meses, con 10 módulos que se cursan 2 días al mes completos, y dentro de esos módulos siempre todos los meses tratamos de traer alguna persona de afuera, de nuestro país, como para poder también tener una visión internacional de los temas de sustentabilidad. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el honor de poder contar con Joao, que Joao, bueno, es oficial de políticas para sistemas alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Está desde el año 2018 integrando la FAO, es graduado de Ingeniería Agronómica en la Universidad de San Pablo, es doctor en Educación y tiene una maestría en Agricultura Familiares y Desarrollo Sostenible. Así que la verdad que es un placer poder contar con Joao para esta intervención y bueno, esperemos que todos puedan disfrutar de esta disertación porque la verdad que estamos esperándola y es muy importante, así que bienvenido a los alumnos que están cursando la diplomatura y a todos los que se incluyen para este seminario. Así que Joao, te dejamos como para que puedas comenzar con la disertación. Ok, muy buenos días y muchas gracias, Alessandro e Pablo, por esta bem-vinda. Quero enviar um abraço a todos e todas que participam dessa atividade e também já deixar aqui de maneira bastante, digamos, antecipada, a possibilidade de vocês seguirem contando com a FAO, com outros colegas, com outras temáticas, enfim, há muito o que conversar, porque é verdade que esta área que vocês estão tratando de abordar nesse espaço acadêmico, no espaço de formação técnica, científica, nos permite navegar em outras tantas áreas e outras tantas abordagens barro a perspectiva de sistemas alimentares sustentáveis. Tenho uma apresentação, lhes compartilhei um par de ideias, pero mais que tudo procurarei de alguma forma colocar na perspectiva bastante crítica e preocupada de como estamos nos movendo como sociedade, como atores do setor privado, como atores da academia, enfim, como um grande, digamos, organismo humano que maneja e trata de abordar a temática alimentar 24 horas
todo dia, a todo momento, nunca paramos de conversar sobre esse tema alimentário. Efectivamente, há muito que colocar sobre a mesa em termos de por onde estamos navegando. Enfim, essa apresentação se pode compartilhar ao final, nenhum problema, e ojalá tenhamos oportunidade de dialogar um pouco mais sobre os elementos que lhes compartilhei aqui. Vamos dar início a esta apresentação. Colocarei aqui em modo pantalla llena, assim que vocês, por favor, me confirmem que se vê claramente minha apresentação. Me confirmem. ¿Todo ok? Debería estar, ahí está, ahora se ve en modo pantalla. Agora se vê? Sí, gracias. Muito bueno. Enfim, vamos conversar um pouco. Eu sei que estamos tratando aqui de uma audiência altamente qualificada, com pessoas bastante involucradas em suas áreas de trabalho, sua incidência cotidiana neste tema. Então, o que procurarei aqui finalmente é entregar-lhes um pouco algumas perspectivas ou na maneira de ver a nível um pouco mais global, tratando de colocar elementos regionais, porque finalmente nossos países estão todos aqui conectados, todos somos parte desse grande sistema alimentário, e quizás ao final enfatizar algumas possibilidades de caminhos e de decisões a tomar que poderiam procurar de alguma maneira incidir de outra forma sobre os sistemas alimentares e, obviamente, a preocupação com como funcionam atualmente. Vamos partir com essa fotografia, vamos partir com essa fotografia com todos os colores e sabores. Imaginem vocês aí que cada país de nossa querida América Latina, ou de linda Itália, onde está Alessandro, enfim, quantas fotos poderíamos produzir com esses lindos alimentos? São fotos que nos inspiram, que nos animam, nos emocionam, nos motivam, parte de nossa cultura alimentária, parte da história da agricultura, história que a humanidade foi construindo nesses últimos 12 ou 15 mil anos. E, finalmente, isso se trata de compreender que, para ligar a essa fotografia, hemos trabalhado ciclos produtivos bastante intensos. Sembramos, cuidamos, cosechamos, organizamos, processamos, vendemos, tudo isto articulado aos ciclos da natureza e seus fatores produtivos. Enfim, aí estão a água, os suelos, a lluvia, a sequia, bueno, toda a ação humana que está associada a isso, homens, mulheres, indígenas, os afrodescendentes, campesinos, manos que tocam a terra, com a tecnologia, com a inovação, com a ciência, com a digitalização, com tudo isso que hemos procurado articular com a produção de alimentos a partir da inovação tecnológica que, com universidades como a Universidade de Agronomia de Buenos Aires, hemos produzido dia a dia. Enfim, quantas universidades de agronomia articuladas com centros de pesquisa ou com outros organismos de pesquisa agropecuária estão tratando de entregar aos produtores inovação tecnológica dia a dia. Finalmente, tudo isso significa os alimentos que chegam a cada um de nós diariamente. E essa foto? Vamos pensar de uma maneira crítica. Que estamos vendo aí justamente ao revés de tudo que vimos na foto anterior, quantas e quantas montanhas de alimentos podemos ver em cada cidade, em cada mercado, em cada rincão desse planeta, nos generando angústias, nos generando um pesar tremendo, porque, como les mostrarei em algum momento aqui, nós hemos avançado em la luta contra o hambre e contra a insegurança alimentar. E aí estamos tratando de, com estas perdas, com esses desperdícios, contribuir enormemente ao câmbio climático. Hemos, com esta fotografia, tratado de botar água, nutrientes, suelos, créditos agrícolas,
seguros agrícolas, tudo que foi utilizado para que os tratores, os caminhões, as pessoas, a indústria alimentar, enfim, tudo que está associado ao grande sistema alimentar, tudo isso se vai, tudo isso se bota quando tratamos de não utilizar os alimentos que são produzidos. E tudo isso acaba finalmente impactando ao meio ambiente com o que equivale, ou seu equivalente em termos de volume, às emissões de gases de efeito invernadeiro, a quantidade de água que deixamos de consumir em nossas cidades que são utilizadas para a agricultura, naturalmente, tudo isso se bota. Bueno, tratando então de pensar um pouco o que são os sistemas alimentares, e nesse dibujo aí, poderíamos ver de uma maneira bastante, diria, sistêmica, como se cruzam os distintos caminhos, como os enlaces entre uma coisa e outra se vê claramente, que está associado à inversão, os fatores produtivos, tudo que está associado, digamos, a uma bateria de medidas que são produzidas especialmente pelos estados, como normas, leis, tudo isso que finalmente vai dando um caminho hacia a produção de alimentos conectado naturalmente a recursos naturais, a relação humana, a serviços econômicos e sociais, tudo isso vai se cruzando em algo que nunca para. Tampouco parou durante a pandemia, se cambiou de alguma forma, mas nunca parou este enorme e gigantesco sistema alimentar. De todo o planeta, poderíamos considerar que são os sistemas alimentares os que mais conectam as pessoas. Se estima que aproximadamente 1 bilhão ou 1.000 milhões, enfim, de pessoas vivem do seu trabalho vinculado ao sistema alimentar. Se tratamos de incluir a parte associada ao consumo, desde os hotéis, cafeterias, restaurantes, mercados, etc., todas essas conexões que se armam ao redor de um consumo alimentar, poderíamos chegar a uma cifra de 3 bilhões de pessoas. Se não é o sistema economicamente mais potente, mas sim é o sistema que mais involucra as pessoas. E aí, pensando um pouco como poderíamos tratar de maquetear todo esse sistema e ver como está conectado a distintas instâncias, distintos processos, tratamos de considerar que sobre esse sistema alimentar se incidem distintos fatores. Vamos pensar um pouco de como os fatores que estão em nosso dia a dia e que muitas vezes, quizás, não estamos tomando em consideração, acabam finalmente influenciando nesse sistema alimentar. Nesse gráfico, aí na primeira linha, a linha mais superior, que trata finalmente de temas que são distintos em cada país, existem em todos os países, com maior ou menor potencialidades, diria. As condições climáticas extremas, já sabemos que se trata, temos clareza de como os extremismos climáticos estão incidindo sobre nossas populações. Não vamos nos digamos, deter-nos aqui em dar exemplos, porque já sabemos os extremos climáticos em termos de inundações, sequeiras, ventos, temperaturas maiores ou mínimas, enfim, tudo isso já está em nosso dia a dia como um novo normal. Tudo que está associado finalmente à tecnologia e à inovação, e este aspecto especialmente à desigualdade com que a tecnologia e a inovação liga a esse sistema alimentar. Hemos
verificado e compreendido como a robótica, a inteligência artificial, tudo que está associado a um profundo dinamismo tecnológico, acaba finalmente facilitando e potencializando esse sistema alimentar, pero por outro lado, vemos obviamente uma quantidade enorme de pessoas vinculadas ao sistema alimentar trabalhando com as piores condições laborais, com uma carga de trabalho absolutamente pesada em termos, digamos, de um consumo humano para produzir os resultados desse trabalho, enfim, locais que são bastante distantes de um acesso à tecnologia e muitas das vezes estão distantes de algo básico, de uma conectividade, de uma energia elétrica, de um acesso à água potável, enfim. Bueno, os debilitamentos econômicos, nossa região, particularmente a América Latina, vive desses momentos desta, digamos, alternância profunda de momentos de, digamos, de caída ou de uma melhora econômica. Difícil ver um ciclo mais largo, mais estável economicamente. E, finalmente, isso acaba caracterizando bastante, em termos de fatores econômicos e de mercado, sobre os sistemas alimentares, em coisas que às vezes são bastante óbvias, como a inflação alimentária, por exemplo. Bueno, os conflitos cada vez mais constantes, cada vez mais movidos por temas que aparentemente são estúpidos, são ridículos em termos de motivadores a conflitos, especialmente os conflitos geopolíticos. Bueno, aqui podemos abordar isso de várias formas. Obviamente, não vamos entrar em exemplos, porque isso nos levaria a uma conversa bastante larga, mas são os conflitos que acabam finalmente incidindo em fatores de migração, em fatores associados a custos dos alimentos, ao acesso a riquezas naturais importantes, como petróleo, como água, como recursos de bosques, etc. Podemos ver, e foi bastante recente esse fator, da guerra em Ucrânia, quanto isso nos impactou em termos de preços globais de alimentos e da inflação alimentar a nível de cada país. Bueno, tratando de avançar um pouco a pobreza e a desigualdade, não existirá nenhum sistema alimentar nesse planeta que não trate de funcionar sem enfrentar a pobreza e a desigualdade econômica e social. Não há como. Não há como produzir um sistema alimentar equilibrado, onde 40% das pessoas não comem, outros tantos estão com sobrepeso e com obesidade, outros tantos não têm a garantia mínima de recursos econômicos para aceder a uma alimentação saudável e regular. Ou seja, não há como dissociar um sistema alimentário de los fatores associados à condição social e econômica das pessoas. E, obviamente, fatores demográficos, lhes comentarei nesta apresentação como é importante considerar a concentração demográfica que hemos experimentado nas últimas décadas, especialmente por um fator de urbanização que se acelera cada vez mais. Bueno, tratando de avançar, tudo isso está incidindo sobre os sistemas alimentares e, nesse sentido, aí está, digamos, como um organismo que absorve todo este entorno e que suporta, de alguma maneira, os distintos mecanismos que tratam de concentrar em cadenas de suministro alimentário este fluxo de alimentos de zonas provedoras com zonas consumidoras, no que chamamos de alguma maneira de entorno alimentário, que são os espaços onde vivemos e onde os alimentos estão à nossa disposição, ou deveriam ao menos estar à nossa disposição. Tudo isto com as características de nossa cultura alimentar, tudo isto associado a los fatores positivos,
de una mayor capacidade ou de la maior, de uma melhor maneira de manipular os alimentos a partir de nossas gastronomias ou de nosso aprendizagem social e cultural, pero por outro lado, estamos cada vez mais impactados pela alimentação rápida, a alimentação barata, a alimentação que nos leva cada vez mais a uma mala condição de saúde, onde estamos aí enfrentando uma verdadeira epidemia de sobrepeso e obesidade e, por ende, os fatores associados à saúde das pessoas a partir dos efeitos desta mala alimentação. Bueno, queremos que políticas sejam conectadas a este sistema alimentar, que os governos, em seus distintos níveis, tratem de compreender que há um processo sistêmico nisso tudo, que não vamos tratar de solucionar como a manzana llega de la finca hasta la mesa, sem considerar que tudo isso é parte de um grande sistema. Ou seja, não trata de complexificar ou complejar, perdão, perdi a palavra em espanhol, não se trata de incidir de uma maneira complexa e dessa maneira não ter um foco em relação, pero se trata finalmente de abraçar a complexidade para, a partir dessa complexidade, desenhar sistemas alimentares que enfrentem esses fatores. Mas um sistema alimentar tal qual está hoje desenhado, desequilibrado, bastante assimétrico e que favorece finalmente um número cada vez menor de atores, especialmente os atores econômicos, e que acabam finalmente obtendo ganâncias enormes dentro desses sistemas alimentares, mientras milhões e milhões de pessoas acabam finalmente não tendo sequer um acesso aos alimentos produzidos. Bueno, vamos acelerar um pouco, porque creio que temos que entrar, digamos, em algo um pouco mais de nosso cotidiano. Enfim, lhes pido, por favor, que tomem atenção a esta última coluna que está em minha pantalla à direita, enfim, para vocês também, que trata de caracterizar um pouco como estão nossos sistemas alimentares a nível da América Latina e do Caribe. Verdade que isso são números agregados, ok? Nós estamos tratando aqui de fazer um foco em Argentina, Brasil, em Chile, Colômbia. Não são números agregados, mas que são fundamentais para entender que não podemos comparar nossos sistemas alimentares com um sistema norte-americano ou com um sistema europeu. Especialmente nessa parte verde que trata de nossos negócios tradicionais. Nosso canal tradicional. Isto que muitos em algum momento creiam que seriam substituídos por um retail moderno, por as grandes marcas, essas grandes tendas de supermercados, especialmente os que estão conectados a esses grandes, digamos, multinacionais, alimentares, enfim, e que em nossa região não ha sido assim. São finalmente os hipermercados e grandes supermercados a menor parte de nosso sistema alimentar, especialmente no que diz respeito à comercialização. Aún sobrevivem em nossa região os pequenos negócios, as feiras livres, as centrais de abasto, os mercados mauristas, e tudo isso é clave não somente para permitir um maior acesso e disponibilidade de alimentos, mas também para manter nossa riqueza e nossa cultura alimentar. Vamos ver como estão se alimentando os norte-americanos e como isso está cada vez mais sendo absorvido por nossas sociedades latino-americanas, lamentavelmente, a partir do momento que incorporamos cada vez mais esse hábito ou esta maneira de nos alimentarmos de comida rápida, altamente calórica, muitíssimo açúcar, muitíssima graxa, etc., e nisto que se diz de uma alimentação moderna. E aí, tratando de pensar um pouco como tudo isso se conecta a um mecanismo que gira, um mecanismo que não para, que não se detém um minuto sequer, quando tratamos de compreender que dentro dos sistemas alimentares, as cadeias de suministro de alimentos e esses entornos alimentares são partes intrínsecas de um sistema alimentar e que estão caracterizados cada vez mais e
e ha sido assim nos últimos, quizás 50 anos, por uma coordenação cada vez mais vertical. Isso significa um número menor de agentes, especialmente os econômicos nos processos, a aliança que se estabelece entre a indústria alimentar e o sistema de retail finalmente acaba nos entregando milhares de produtos ultraprocessados e uma quantidade cada vez menor de alimentos frescos e saudáveis. E por outro lado, quando vamos a uma feira livre, ao mercado mayorista ou na central de abasto, vamos encontrar ali cientos de produtos diversos, grãos, porotos, harinas, frutas, verduras, legumes, uma riqueza tremenda que está a nossa disposição. Pero qual o problema? É que finalmente esta cadeia de suministro se articula de uma maneira que este processo de concentração de capital e de poder econômico em las grandes corporações agroindustriais e retail acaba finalmente incidindo sobre a cultura alimentar. E estamos tratando finalmente de substituir tudo isso que poderia ser nossa riqueza alimentar na alimentação cada vez de pior qualidade. Bueno, e por essa roda não para de girar, obviamente há algo que significa um fluxo, digamos, um fluxo permanente entre produzir, distribuir, armazenar, elaborar, envasar e vender, e por outro lado, tudo isso se mescla a muito que está associado ao nosso entorno alimentar. Parte são nossas próprias aspirações como pessoas, que queremos comer, onde queremos comprar e como podemos aceder de uma maneira, digamos, diária, cotidiana, a esses alimentos, e por outro lado, a incidência da publicidade, da informação sobre nossas cabeças, nos bombardeando de publicidades alimentares e cada vez mais nos levando a uma alimentação de pior qualidade. Bueno, essas são as tendências, lamentavelmente, mas obviamente podemos também considerar que também hemos tenido, digamos, acessos, ou podemos ver a importância dos alimentos frescos e saudáveis também ao nosso redor, pero cada vez com menor incidência. Estamos tratando de estudar algumas rutas, digamos, de transporte de algumas cidades, que significa uma pessoa que vive na região de periferias, se move ao centro da cidade para trabalhar e neste itinerário, 40 minutos, 50 minutos dentro de um bus, dentro de um auto, dentro de um metro, e nesses 40 ou 50 minutos não cruzará com nenhuma fruta, com nenhuma verdura, com nada que seja saudável. A todo momento estará bombardeado aí de papas fritas, de gasosas, estará bombardeado de las galetas, de chocolates, etc. E isto finalmente acaba nos, digamos, produzindo na perspectiva de que esses são os alimentos que estão ao redor, portanto, são os de maior acesso. É contra isso que estamos tratando de lutar, tratando de fortalecer o canal tradicional alimentar, a parte verde do gráfico anterior que lhes mostrei, porque aí está nossa esperança de encontrar alimentos frescos, saudáveis e a preços assequíveis à população. Obviamente, nós estamos tratando de entregar qualquer coisa, porque não queremos perder de nenhuma maneira a preocupação com a qualidade e a inocuidade alimentar. Bueno, esse número foi anunciado semana passada, quando as Nações Unidas, reunidas, publicando um documento que se chama STOP, que é como o estado da arte da alimentação em todo o planeta, nos entregam cifras dramáticas. Vocês podem ver nesse gráfico que estamos em uma tendência de barra do início dos anos 2000, a nível global, ok? Isto foi, de alguma maneira, desacelerando em 2014, 15, 16 e, finalmente, uma tendência de alça, especialmente durante pré-pandemia e acelerado durante a pandemia. Finalmente, nos últimos anos, não hemos logrado barrar essas cifras, seguimos em uma tendência elevada de pessoas em segurança alimentar moderada ou severa. De alguma maneira, quando abrimos esse gráfico a Latinoamérica e o Caribe, esse número será disponibilizado a todos prontamente pela FAO, vocês verão que nessa região, se há avançado algo,
encontra a tendência de outras regiões do planeta que seguem com a tendência de uma subida nesses indicadores, mas isso não significa que vamos bem. De América Latina, temos aqui algo como 665 milhões de pessoas, onde 188 milhões de pessoas experimentam lá insegurança alimentar moderada, enfim, 58 milhões de pessoas em nossa região sofrem de insegurança alimentar grave ou hambre. Bueno, la FAO está para enfrentar todo esse cenário, enfim, é nosso rol, é nosso dia a dia, enfim, estamos conectados a toda a Renda 2030, estamos tratando de abordar de uma maneira sistêmica essa complexidade e por isso que finalmente creio que somos de alguma maneira, digamos, partícipes desse grande desafio humano, esse grande desafio global. E essa transformação, portanto, é uma tarefa para todos, e não é uma tarefa para amanhã, é para hoje e de todos e todas, governos e setores da sociedade. De repente, estamos, assim, antes da pandemia, digamos, de alguma maneira, algo que acomodados, enfim, tratando de seguir adelante, como dizem muitos, pero a pandemia nos colocou contra a parede, e esta pandemia tratou de, digamos, nos permitir reinventar muita coisa. Pero foi também pela pandemia que hemos encontrado toda a simetria, todo o desequilíbrio nos sistemas alimentares. As cifras estão aí, se incrementaram as cifras de hambre, sobrepeso, obesidade, insegurança alimentar, etc. Pero isso não é a primeira parte desta ola que incide sobre a humanidade. Todos os choques e fatores que eles mencionei anteriormente, econômicos, demográficos, sociais, econômicos, tecnológicos, tudo isso vem incidindo sobre os sistemas alimentares e, obviamente, o câmbio climático que já nos toca e toca duro a toda a população desse planeta dia a dia. Vamos isto para sermos assim bastante claros nessa mensagem. Nós vamos ver nossas cidades, onde vivemos. Creio que aqui somos todos urbanos, não? Enfim, aí estão os conflitos, a ocupação dos suelos cada vez mais desordenada, populações que migram da parte rural para as cidades em busca de serviços, de oportunidades, de educação, de saúde, ocupando territórios das cidades cada vez em piores condições, os fatores climáticos que asseveram cada vez mais, digamos, a mala qualidade de grande parte da população da cidade, enfim, a sequia, as inundações, tudo que está associado a fenômenos climatológicos que de todas as maneiras incidirá sobre nossa vida comum, nossa vida cotidiana na cidade, sem mencionar, obviamente, como estamos vendo e cada vez mais cerca de nós a pobreza e os fatores sociais e econômicos que acabam, digamos, ampliando a brecha que existe entre pobres e ricos, homens e mulheres. Isso tudo que estamos conversando aqui acaba finalmente incidindo de uma maneira mais intensa sobre as mulheres, especialmente a mulher jefa do hogar e com baixos ingressos. E aí, tratando um pouco desta urbanização e desses sistemas alimentares que estão, digamos, desenhados para atender às cidades, em 2018, 55% da população mundial já vivia em zonas urbanas, e essa tendência de alta seguirá até 2050, quando creemos que aproximadamente 70% da população viverá em las cidades. Este crescimento será maior em Ásia e África, pero o continente mais urbanizado atualmente já é a América Latina e o Caribe, e seguiremos nesta ruta de urbanização com bastante velocidade, sabendo, obviamente, quais são os impactos econômicos, sociais deste processo de urbanização.
E para isto, a resiliência, finalmente, é um tema que estamos tratando de abordar. Ayer realizamos, justo, um webinário sobre a resiliência dos sistemas alimentares e medidas de emergência frente a esses fenômenos climatológicos dramáticos que hemos vivido, enfim. E aí estamos tratando de conversar com autoridades, com governos e especialmente com a academia de como ampliar a resiliência dos sistemas alimentares frente a estes cenários de câmbio climático, de choques econômicos ou de outros fatores que incidem sobre os sistemas alimentares, como foi a pandemia. Enfim, a resiliência nos coloca a pensar, enfim, de que se trata, de que estamos tratando de conversar finalmente. Podemos pensar que a resiliência poderia ser de uma família dentro de sua casa, sobrevivendo a uma circunstância dramática, um corte de água, um corte de suministro elétrico, ou a ruptura das cadeias, digamos, de suministro alimentário, lembra que toca, enfim, a esta a parte da população, enfim, que resiliência finalmente estamos tratando em um contexto tão complexo. Então, de toda forma, queremos abordar a resiliência dentro deste sistema alimentar, tratando de considerar que se as cidades são foco deste câmbio climático e cada vez mais, a contribuição à emissão desses gases são das cidades maiormente. O consumo dos alimentos está urbanizado, assim são, digamos, como estão conectados os sistemas de produção, transporte, processamento, etc., para abastecer esses centros urbanos, e a indústria alimentar que, se bem nos há, digamos, entregado miles, cientos, não sei quantos produtos alimentícios ou alimentares, também está nessa parte na contribuição à emissão de gases. Tudo isso associado a fatores produtivos ou industriais que muitas vezes não são nada eficientes. Bueno, em las cidades também enfrentam os câmbios climáticos de alguma forma e já sabemos que em torno de 70% das cidades do mundo enfrentam algum tipo de perturbação ou tensão a partir de fenômenos climáticos. Não sei se vocês sabem, mas Santiago, o mês passado, enfrentou digamos, ventos de mais de 100 quilômetros e estamos hoje, miércoles, com mais de 190 mil casas da região metropolitana de Santiago sem suministro elétrico. Isto foi como que 70% da cidade em ruas sem suministro elétrico. Estamos nesse momento com algo cercano aí de 15% da cidade sem suministro elétrico. Assim que não há como não estar sentindo esses fenômenos em nosso dia a dia. Bueno, também estamos tratando aqui de averiguar que da urbanização e que necessita um maior número, volume de alimentos, também as populações urbanas estão encontrando uma diminuição de la oferta mais cercana. Isso significa custos maiores para aceder aos alimentos, obviamente cadeias de logística mais largas, mais complexas, mais caras e mais poluentes, não? Bueno, da pandemia já sabemos quanto isso nos impactou e finalmente a guerra em Ucrânia, tudo que incidiu sobre as cadeias globais de suministro alimentar. E aí estamos na FAO, de alguma maneira, conversando com todos os setores, enfim, aí você vê, de alguma maneira, um tipo de esquema que procura articular distintos fatores, distintos inputs, distintos, digamos, conexões que se estabelecem entre pessoas e sistemas, enfim, e queremos, de alguma maneira, tratar de abraçar a complexidade, mirando a Agenda 2030, pero tratando de assegurar alguns elementos fundamentais para que nossas sociedades possam, de alguma maneira, conviver dentro de sistemas alimentares desequilibrados e assimétricos. Bueno, vamos atuar para garantizar alimentos seguros e nutritivos para todos, seguir enfrentando esse câmbio de um patrão alimentar, tratando de procurar os mecanismos para que esses consumos sejam cada vez mais sustentáveis e nutritivos, obviamente. A produção respeituosa
Os alimentos, hay muchísima cosa nueva, muchísima tecnologia, tudo que está basado aí em experiências a partir da própria natureza, enfim, da própria agroecologia, a produção de pequena escala, a agricultura familiar, campesina, enfim. Também tratar de promover meios de vida equitativos, enfrentando desigualdades sociais e econômicas, isso que eles mencionei anteriormente, e a resiliência ante as vulnerabilidades, choques e estresses. Enfim, é uma bateria mínima, diria que é um mínimo que podemos colocar em discussão com as autoridades, com a academia, com o setor privado, para a partir de aí nos conectar a um grupo de ADS, não tratando de ser minimalista, pero tratando de ser objetivo, de que sim, se queremos produzir resultados rápidos, mirando a Renda 2030, que agarremos pelo menos um par de desafios. E nesse sentido, não hacer a coisa da mesma maneira. Estamos em uma jornada, digamos, global, para discutir a circularidade, a economia circular, sistemas circulares, porque não podemos mais seguir estressando os sistemas alimentares com esta, digamos, simplicidade de que produzimos, consumimos, utilizamos e botamos, quando poderíamos finalmente cambiar todos esses verbos para algo mais sustentável, mais circular, com uma perspectiva de reincorporação permanente de muitos dos elementos que são parte desse sistema alimentar e que nós estamos aproveitando. Damos um exemplo aqui, os paquetes, embalagens, caixas, plásticos, milhas e milhas de toneladas de resíduos orgânicos e inorgânicos que não estão reincorporados ao sistema econômico circular, naturalmente associado aos alimentos, porque tudo isso se vai finalmente aos vertedeiros, e aí está a preocupação de FAO de atuar com os mercados mauristas centrais de abaixo, porque são espaços concentradores. Se logramos algo aí, obviamente estaremos não somente tratando de recuperar e reincorporar alimentos que são botados, por outro lado, tudo que está associado à logística poderia ser outra vez reincorporado dentro de uma perspectiva mais de economia circular, tratando de também ahorrar recursos naturais que são utilizados para a produção, especialmente de embalagens. Então, estamos tratando, enfim, de pensar cidades circulares. Hemos trabalhado bastante com organizações importantes como o ICLEI, a nível da América Latina, conversando com autoridades, reunindo com autoridades, porque creemos que sim, podemos pensar em um modelo de transição hacia uma cidade mais sustentável. Reforçar, enfim, a FAO não se move por ideias ou por desejos, enfim, tudo isso tem que estar organizado em um marco, e este é um marco que nos move, que nos permite abrir uma conversa com governos subnacionais, que se trata da renda urbana alimentar, a partir de alguns números, alguns dados que reforçam a necessidade desta renda, acaba finalmente nos permitindo incidir a nível local ou a nível territorial, tratando de fazer esta mesma conversa, pero a nível de uma geografia mais reduzida, tratando de abordar também que se do local nascem as boas práticas e boas soluções. Bueno, há muitos números, enfim, tudo que perdemos, sabemos dessas cifras, tudo que se generam a nível de resíduos em los municípios, 50% está associado aos alimentos. Você imagina o custo que é mover dia a dia toneladas e toneladas disso tudo que vai aos vertedeiros. Bueno, enfim, uso de água, uso de terra, tudo que está associado finalmente a um entorno das cidades cada vez menos produtivo, cada vez menos amigável em termos de uma infraestrutura verde, cada vez menos conectado a serviços ecossistêmicos que estarão ao redor das cidades, foi há décadas atrás, quando nos movíamos pouco para encontrar um huerto, encontrar os espaços de agricultura urbana e periurbana, de alguma maneira isto ha resistido por aí, como tendência, estamos cada vez com menores
possibilidades de encontrar como um anil ao redor das cidades estes alimentos. Há muita boa ideia por aí, há muita inovação, tudo que se trata de recuperar, de utilizar com a perspectiva de responsabilidade ambiental, social, poderíamos trazer aqui milhares de exemplos, pero o que passa é que esses exemplos não estão movendo a agulha. Enfim, são medidas excelentes, fundamentais, pero quando vemos a escalabilidade dessas coisas, não hemos tenido grandes progressos. Por quê? Quizás porque parte está associada a uma mala governança dos sistemas alimentares e pouca atenção a essas iniciativas. E quizás, por outro lado, não hemos encontrado dentro de nossas alianças com o setor privado os mecanismos adequados para escalar na perspectiva de vender e negociar alimentos dentro de uma perspectiva de responsabilidade ambiental, econômica e social. La FAO ha produzido bastante, chamo a atenção para um guia que está aqui nesta diapositiva, Guia para Mercados Maurícias Fruto-Hortícolas, Buenas Práticas para a Gestão de las PDAs. Bueno, isso foi produzido aí com autoridades argentinas. Eu sei que há participantes aqui de outras partes, de toda forma, aqui há publicações de Chile, publicações a nível regional, com a Federação Latino-Americana de Mercados, também tudo isso está disponibilizado na página de FAO. Enfim, hemos procurado sistematizar a boa prática, hemos procurado discutir todos esses problemas e, mais que tudo, entregar a partir de evidências e de data de informação segura, caminhos para enfrentar esses problemas associados à assimetria e ao desequilíbrio dos sistemas alimentares. Já vamos aqui terminando, espero que não estejam cansados de me escutar aí. De toda forma, essa transformação que queremos, que deveria, de alguma forma, abraçar a eficiência, a perspectiva da inclusão de todos e todas, enfim, a resiliência como um pilar e a sustentabilidade como uma aspiração profunda. Nunca perder de vista que temos que seguir procurando permitir e facilitar às pessoas as dietas saudáveis e sustentáveis, dar seguimento finalmente a tudo isso que queremos considerar como uma nutrição adequada às pessoas, fortalecer esse canal tradicional agroalimentar, que é nossa maior característica, que aún sobrevive em nossos países e que não é somente um canal que se vende, mas um canal que provê alimentos a partir da agricultura familiar, da pesca artesanal, de los coletadores de bosques e outros tipos de práticas, algumas bastante ancestrais, de produção de alimentos e, obviamente, espaços que são de nossa cultura, que são bastante associados às feiras livres, outro tipo de mercado local, bodegas de barro, etc. Os circuitos curtos de comercialização seguem sendo um mecanismo importante que aportam ao alimento a preços mais baratos, que levam às pessoas, facilitando dessa forma, digamos, um princípio de uma assequibilidade maior, especialmente a populações vulneráveis. O esforço para reduzir e prevenir as PDAs são necessários, seguimos perdendo ou desperdiciando algo como um terço de todos os alimentos, e uma governança intersetorial, interministerial para repensar tudo isso. Nós, o mesmo, estamos justamente em uma oportunidade enorme frente a este desafio, reconstruir ou transformar ou redesenhar os sistemas alimentares em outras bases. Se por contextos atuais se vê tudo muito dramático, por outro lado, é de aí que temos que sacar as boas ideias e de nenhuma maneira tratar de transformar ou tratar de cambiar esse contexto sem garantizar um enfoque de gênero em todas as iniciativas. Repeto e ressalto a todos, e a data nos permite enfatizar isso, sobre as mulheres se incidem todos esses fatores de uma maneira mais severa e agudizam mais a pior qualidade de vida das famílias. Tratemos isto com maior seriedade. Bueno, e considerando
obviamente, tudo que está associado a outros grupos sociais, a juventude, os ancianos, os povos originários, etc, etc. Concluo, enfim, esta luta permanente diária contra a perda de desperdício. Temos que ser mais eficientes, temos que ser mais inteligentes nesse aspecto, nos mover com a data, nos mover com a evidência, com a ciência. As fake news estão nos bombardeando aí 24 horas todo dia com montones de tonterias e mensagens bastante ridículas em termos de uma humanidade que poderia estar tratando a coisa de uma maneira mais científica, mais séria, enfim. Temos procurado, de alguma forma, incidir com essa perspectiva de uma economia circular ou de um outro redesenho de nossos sistemas alimentares, procurando, obviamente, liderar esta perspectiva da resiliência, da sustentabilidade a essas estratégias circulares, não deixando, obviamente, de considerar que se queremos um consumo sustentável, temos que ter uma produção sustentável. Isso tem que encontrar seus mecanismos de articulação, de união e garantizar esta, digamos, uma maior elevar nossa consciência sobre o que significa nosso modo de consumir, porque obviamente isto acaba incidindo sobre a maneira com que se produz, se distribui, tudo isso que estava nesse gráfico anterior que nos mostrei, na roda que não para de girar, pero finalmente a potência de um consumo sustentável já é bastante conhecida por todos, há de exercê-la sobre os sistemas alimentares. E uma governança que permita uma maior participação da sociedade, da academia, agricultores, campesinos, cooperativas, dos pequenos negócios, das pymes e governos subnacionais. Estamos cada vez mais concentrados e estamos cada vez mais dominados por potências econômicas e de poder político que estão cambiando nossos costumes e hábitos alimentares para pior. Então, há de buscar outras alianças. Nós estamos tratando aqui de promover nenhuma ruptura, estamos tratando aqui finalmente de conversar sobre outra governança que nos permita desenhar sistemas alimentares sustentáveis e eficientes. Bueno, isso que queria compartilhar com os vários, eu sei que me alarguei mais que deveria, les pido desculpas por isto, pero aqui estamos para seguir conversando. Muitas graças, Alessandro e Pablo, por essa oportunidade. Muchísimas gracias, Joao. La verdad que es un privilegio poder contar con esta información, con todo lo que nos contaste, de tener una visión así de toda Latinoamérica, de Caribe, una reflexión así sobre todo el sector del agroalimentos, con datos que normalmente es difícil tener acceso. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora hay un tiempo, si hay para algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, que lo vamos a compartir. Tenemos algún momento más de Joao que puede estar con nosotros. Y claramente un agradecimiento particular a la FAO, que nos da esta posibilidad de acceder a esta disertación. Esperamos algunos minutos, si hay alguna pregunta. Había una pregunta, si tienen alguna publicación de Uruguay. No sé si se refiere al profesor o al máster. ¿Se escuchó? Ok. Sí, bueno, hay una publicación muy bonita que puedo buscar aquí e colocar nesse chat. Em Uruguai se realizou um processo bastante interessante de cambiar a unidade agroalimentar de Montevidéu para um outro lugar. É um mercado antigo, um mercado referente em el país. Isso nos permitiu conversar bastante sobre o que queremos abordar sobre a eficiência dos mercados e também a inclusão da agricultura familiar nesses grandes espaços de comercialização. Essa publicação está disponível, foi particularmente
formulada sobre este caso de La One. Mientras seguimos conversando aqui, eu tratarei de colocar esse link em AirChat, ok? Pero se há uma publicação muito bonita nesse sentido. Também viu aqui em AirChat, perdão, quem está moderando essa parte? Desculpas. Olá. Sí, hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Bueno, aí está, meu querido Joaquim. Já nos cruzamos outras vezes, sempre uma alegria poder conversar contigo. E sim, de toda forma, claro, esses desafios aí das cadeias de suministro, principais desafios que vem mira, Joaquim, e outros colegas que participam aqui. Para não me estender demasiadamente, pero tampouco ser muito superficial. As cadeias de suministro de los grandes produtos, as grandes commodities, são cada vez mais global e estão associadas cada vez mais ao mercado econômico e financeiro. Por isso, seremos commodities e não seremos alimentos. Bueno, não foi assim definido por FAO, pero assim se dizem os atores econômicos. Acabamos de ver finalmente tudo o que ha passado desde a guerra da Ucrânia, quando parte das cadeias de logística sofreram aí estresse ou cortes ou todos os tipos de impactos sobre como funcionava anteriormente, e acabamos percebendo isto em uma inflação acelerada, custo altíssimo de alimentos, especialmente de los granos, aceites, carnes e produtos lácteos. Bueno, nesse sentido, e sabendo que aí vamos mirar nossos países latino-americanos, e vamos mirar especialmente a Brasil e a Argentina como países que produzem excedentes enormes para alimentar populações de outras tantas partes desse planeta. Nós somos parte desse sistema global de comercialização alimentar e não logramos alimentar nossa própria população. Produzimos excedentes que são as commodities que se levam a toda parte desse planeta, mas finalmente não logramos alimentar nossas populações. Isto é exemplo de quando menciono desequilíbrios ou assimetrias dos sistemas alimentares. E finalmente, se não tratamos de considerar que as cadeias de suministro são engrenagens que não param e serão, digamos, e funcionarão 24/7 permanentemente, estamos obviamente, contribuindo ao funcionamento dessas cadeias, desde que podamos atuar de alguma maneira, onde a regra de comércio seja claro, a regra de como se aplicam os estándares de inocuidade, de qualidade, de segurança alimentar, enfim, sobre comércio internacional que cada vez tem mais protecionismo, cada vez tem mais dificuldades, digamos, para países como os nossos latino-americanos acederem aos mercados internacionais, se não tratemos de equilibrar isso dentro das instâncias multilaterais, vamos seguir sofrendo cada vez mais os impactos e choques dos desequilíbrios das cadeias de suministro. É um bom debate e podemos conversar muito sobre isso, não? Bueno, aqui você mencionou aí a inteligência artificial, creio que é algo que temos que tratar de incorporar. Realizaremos aqui em Santiago, em setembro, uma conversa sobre a inovação digital e a inteligência artificial nos mercados. Queremos entender também como isto vai funcionando, pero não há como, enfim, de la robótica ser muito pouco, para de negócios e comércio digital, obviamente, temos que acelerar nossa capacidade de compreender como essa inovação digital e tecnológica incidirá sobre os mercados de alimentos. Bueno, aqui das iniciativas sendo desarrolladas se desenvolvem atualmente para cambiar as situações de igualdade e segurança. Existe alguma que genera? Mira, claro que sim, Agustina, há muitíssimos buenos exemplos, porque não se conecta finalmente ao tema da desigualdade econômica e social, a observação se estamos comendo mais ou menos, se estamos tratando de garantizar uma alimentação sana e saudável às pessoas, sem compreender que
se conectam aspectos importantes de políticas públicas para enfrentar a inseguridade alimentar e nutricional por sua perspectiva econômica, como, por exemplo, as políticas de transferência de renda. Isso é crucial. La gente que tiene una feira libre o un mercado cerca de su casa, pero no tiene, digamos, acesso econômico, não vale, não terminamos a tarefa. Não basta levar um caminhão de alimentos se a gente não tem acesso econômico para isso. Isso poderíamos, de alguma forma, considerar que há países que estão tratando de articular econômico e social ao alimentário a partir de uma bateria de medidas que tratam de permitir acesso econômico, permitir acesso físico, enfrentando a desigualdade e a pobreza, tratando de assegurar um consumo mínimo de calorias diárias, que poderia resultar em um melhor indicador de segurança alimentar e nutricional. Então, se é muita coisa, esse documento que foi lançado semana passada pelas Nações Unidas entregará muitas respostas sobre como cruzar tema econômico com o tema de segurança alimentar e nutricional. Que mais, qual considera a ferramenta que tem pequenos agricultores e agricultoras para não perder terreno? Mira, as cooperativas, associativismo, como se articulam os pequenos agricultores e agricultoras em torno de sua capacidade de negociar, de sua capacidade de incidir nos mercados, isto é crítico e é necessário. Eu diria que há muitíssimas e lindíssimas experiências de um cooperativismo agrícola que se está, digamos, robustecendo em várias partes, justamente para cambiar os mecanismos de comercialização. A FAO também ha trabalhado, digamos, articulando os grandes mercados concentradores, as centrais abaixo, com as cooperativas e organizações da agricultura familiar para se fazer essa comercialização direta e procurar, de alguma forma, que esses preços sejam justos aos produtores, também que os preços sejam justos aos consumidores. O que vemos maiormente são preços bastante débeis aos produtores, as malas práticas da comercialização, uma ganância tremenda entre intermediários, muitíssimos elos dentro, dentro das cadenas de suministro, atores que não têm nada a ver com a produção, tampouco com o consumo, mas são puros intermediários que obtêm ganâncias enormes e que finalmente resultam na inflação alimentar às pessoas. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Terminamos? Sí, Sí. bueno, estamos, Joao, tampoco te queremos robar todo el tiempo, la verdad que es un placer escucharte y la verdad que estuvo súper interesante toda la exposición y quedan miles de cosas como para poder profundizar, pero bueno, tampoco nos da demasiado el tiempo y bueno, seguramente en otra oportunidad vamos a tener, como ya estuvimos hablando, para poder compartir algunas cosas más ahí con todo el equipo de acá de Argentina. Así que un placer poder tenerte y poder disfrutarte en esta horita que nos brindaste como para poder ahondar en estos criterios. Y yo creo que hay mucho que todos podemos hacer, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde el lugar donde le toque actuar. Creo que todos algo podemos hacer, así que creo que ese mensaje tiene que quedar no solamente en adquirir conocimientos, sino aplicar esos conocimientos, cada uno desde su lugar, en lo que pueda, ¿no? Así que, bueno, creo que, no sé, tenemos que ir cerrando. Bueno, muy bien. Nada más entonces. Muchas gracias, Joao, nuevamente. Alessandro, gracias por el apoyo, la oportunidad y a la FAO también por todo el apoyo que siempre nos dan también. Así que bueno, nos reencontramos a las 14 o algo más, ¿sale? No. No, está bien, perfecto, gracias. Gracias a las instituciones, a la Facultad de Agronomía, a la Universidad de Parma, que siempre realmente nos apoya en la organización de estos eventos. Bueno, y muchas gracias a todos los que participaron, ¿eh? Nos vemos en el próximo seminario o en la Diplo. Bueno, chao, chao, chao.